Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa primeira semana do tempo do Advento, primeiro dia do mês de dezembro, último mês do ano de 2022. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós situações que são muito presentes no nosso dia a dia, na nossa vida, principalmente como membros da comunidade eclesial, das pastorais e movimentos que compõem as nossas paróquias e movimentos. Primeiro, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. É interessante a gente pensar que às vezes as pessoas falam, né, que certos grupos, movimentos ou pastorais que ficam só rezando, e aí confundem as coisas. Jesus, ele não está criticando as pessoas que simplesmente rezam, porque inclusive dentro da igreja nós temos os nossos irmãos de vida contemplativa que passam a vida inteira enclausurados numa atitude de oração. Eles não conhecem, ou melhor, eles não têm a pastoral ativa como parte da sua dinâmica, do seu carisma, da sua espiritualidade. A espiritualidade deles passa exatamente pela prática constante da oração. Então Jesus não está criticando esse tipo de gente. Jesus está criticando aquelas pessoas que são acomodadas, que vivem dia após dia sem perceber que a vida vai muito além do que ficar talvez dentro de casa nas suas orações particulares somente. Não. Muita gente diz, eu já rezo em casa, então não preciso mais estar indo em nada, não preciso mais de missa, não preciso mais. Não é essa a questão. Que você reza em casa, isso é muito bom, é certo, e eu também rezo na minha casa. Mas a vida em comunidade, a vida com os outros, a vida partilhada com os demais, é que robustece a nossa existência. Jesus diz, nem todo aquele que diz sim, o Senhor entrará no reino do céu, mas quem faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus, né, do Pai, é que não se perca nenhum daqueles que Deus, nosso Senhor, nos confiou. E nós somos responsáveis uns pelos outros, ou pelo menos corresponsáveis uns pelos outros. Nós precisamos aprender ou reaprender a beleza de cuidarmos uns dos outros, de protegermos um o outro, de sermos para os outros essa mão estendida de Deus no cuidado, no carinho, no afeto, na partilha de dons. É você fazer de sua oração, de sua intimidade com Deus, algo concreto, algo prático. Aí sim, você está fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela não é simplesmente para uma pessoa isolada. A vontade de Deus vem sempre em benefício de um grupo maior, em benefício de outros.
Eu não posso pensar que a vontade de Deus é que eu fique sozinho, preso, isolado em um lugar. Não, a vontade de Deus é que eu coloque, né? Aí você vê as outras parábolas que Jesus falava dos talentos. Quando um enterrou os talentos, escondeu seus talentos, foi repreendido, né? Então, nós temos que colocar em prática essa vontade de Deus, colocar, dar vida para ela, dar vida para essa pastoral. Nós devemos estar todos engajados, mas com corpo e alma, com coração, e não somente com palavras vazias. Por isso que Jesus disse: não adianta dizer Senhor, Senhor, se você não faz nada. Esse Senhor, Senhor tem que vir acompanhado com a execução fiel da vontade de Deus, da vontade de Deus. E Jesus ainda disse: aquela pessoa que faz a vontade de Deus, que escuta a palavra dele, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Como é bom a gente saber que que nossas atitudes, que nossas posturas, gestos, palavras, atitudes estão todas pautadas na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus, que nossa vida, toda ela é pautada na caridade, na fraternidade, na misericórdia, no amor ao próximo. Isso é bonito. Não só é bonito, como é o certo, né, que a gente tem que fazer para poder estar de fato cumprindo a vontade de Deus. E aí, quando você caminha nesse rumo, quando você caminha por essa vereda, por essa estrada, você pode ter certeza que você está no caminho certo, sólido, firme. Aí, uma pessoa que é verdadeiramente obediente, temente a Deus, que escuta os ensinamentos de Deus e suas palavras, ela não tem dificuldade em viver a vida. Não tem. Vive de forma serena, alegre, satisfeito. Por quê? Porque a fé dela está sob a rocha que é Jesus. Nada nem ninguém consegue abalar. Nada nem ninguém consegue perturbar, distorcer, desviar seu foco. Está centrado na pessoa de Jesus. Agora, quando a pessoa muda o foco, quando a pessoa começa a fazer sua vontade e não a de Deus, quando a pessoa começa a pensar que a vida é dela e ela é que determina os rumos, ela é que toma as decisões certas para sua vida, sem essa dependência, sem essa escuta atenta da palavra de Deus, é como uma pessoa imprudente que constrói sobre a areia. Por quê? Porque na primeira dificuldade, larga tudo. Na primeira dificuldade, encerra um relacionamento. Na primeira dificuldade, abandona o seu trabalho. Na primeira dificuldade, desfaz amizades. Na primeira dificuldade, foge das responsabilidades, dos compromissos. Enfim, é uma pessoa imprudente, que não tem solidez, é como se fosse uma areia movediça, né, que não tem um pingo de força para sustentar as dificuldades que a vida vem para nós. Todos nós passamos por dificuldades, não é só você não. Não pense que você está sozinho nessa realidade de dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades, uns mais, outros menos, uns de uma forma, outros de outra forma, mas todos nós acordamos de manhã já pensando nas dificuldades que a gente vai enfrentar ao longo do dia. E aí a gente parte para a defensiva, né? Parte para a luta. E é assim, cada um com a cruz que lhe é proposta. Mas tem pessoas que, como está enrijecido, como está centrado na palavra de Deus, consegue chegar ao final do dia até alegre e satisfeito. Às vezes nem resolveu o problema, mas consegue chegar ao final do dia com a esperança de que amanhã pode ser diferente. Amanhã pode ser melhor. Mas quando a pessoa não é centrada na palavra de Deus, ela começa o dia e termina o dia, às vezes até pior do que quando começou. Tem um problema, mas aí ela ainda é capaz de gerar outro problema. Ela é capaz de fomentar, de criar, de possibilitar outros problemas, dificultando assim a resolução do primeiro.
Então, quando a pessoa é imprudente, ela não tem só um problema, ela já tem dois. Ela, além de ter o problema que ela tinha, normal da vida, e ainda é imprudente. Então, para a gente poder saber como vencer as dificuldades de nossa vida, nós temos que primeiro parar, escutar Deus, rezar, meditar, pensar, Senhor, o que eu devo fazer? Por isso que Jesus diz, não adianta só rezar, não adianta só dizer o que eu devo fazer e Deus falar e você não fazer. Não. Nós todos sabemos que Deus, nosso Senhor, nos textos sagrados já fala, faça a parte que eu te ajudarei. Pronto, todo mundo sabe disso. Vez ou outra a gente encontra alguém usando essa expressão, faz sua parte que eu te ajudarei. Mas quase, de muitas pessoas, né, quase ninguém está disposto a fazer a sua parte. Coloca toda a sua confiança em Deus e espera que Deus faz tudo. Mas não é assim que funciona. Deus ele vai fazer muita coisa, mas ele quer contar também com você, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de Deus. Porque não adianta eu passar o dia inteirinho rezando para a solução de uma questão minha, de um problema, de uma dificuldade, se eu também não me lanço, se eu também não me jogo dentro da dinâmica de resolver tal situação, de solucionar tal problema. É importante que as pessoas comecem a compreender que nossa vida ela é repleta de situações complexas, mas que se a gente ouvir a palavra de Deus e executar a vontade dele, tudo facilita, tudo fica mais prático para nós. Ah, mas eu não consigo saber, eu não consigo distinguir, discernir qual é a vontade de Deus na minha vida. Então, em você não falta apenas fazer a vontade de Deus, falta escutar, prestar mais atenção, ouvir, entender. E eu diria mais ainda, de tudo, o que é mais importante é você prestar atenção, parar. As pessoas ficam, nossa, eu não estou aguentando, e não sei de quê, e não cala a boca uma horinha. Esses dias eu estava participando de uma celebração e aí a pessoa falava assim, no instante de silêncio, vamos rezar a Deus, que Deus Nosso Senhor possa escutar nossas orações, tudo. Ao mesmo tempo que ele pede silêncio, ele não cala a boca. Fala, moço, cala a sua boca, fique quieto. Você está pedindo silêncio, a comunidade inteira está calada. Quem está conversando é só você. Aí no instante de silêncio, faça a Deus sua oração, peça a Deus que te dê a graça que você necessita, faz isso e faz aquilo, e ele não cala a boca, e aí a gente fica escutando essa pessoa e não tem condições de escutar a Deus. Nós precisamos parar, silenciar tudo. Por isso que Jesus disse, entra no seu quarto, fecha a porta e vai fazer suas orações. Porque a gente precisa do silêncio, a gente precisa... Peraí, eu estou passando uma dificuldade, eu estou passando um problema, mas gente, eu tenho que pensar, eu tenho que... Peraí, eu vou rezar um pouquinho. E entra e conversa com Deus. Abre seu coração, só você e Deus. Não precisa esse negócio de reza para mim, faz não sei o quê. Não tem disso não, é você e Deus. Tem momentos que a gente tem que confrontar mesmo a realidade de sua vida. É entre você e Deus. Entre você e Deus. E não entre a comunidade, aquele povo tudo e Deus. Não. A comunidade é importante, sem sombra de dúvidas. Nós não podemos ficar isentos e fora dessa responsabilidade comunitária. Mas tem momentos na nossa vida que você precisa se confrontar, você precisa estar de frente com Deus, consigo mesmo, com seus problemas, para você poder encontrar uma possibilidade de solução para isso. Se você tem fé, se você acredita, com certeza você vai encontrar respostas palpáveis, concretas, firmes, para você poder resolver a situação que você está submerso. Mas se você não quer silenciar, se você não quer escutar Deus, que fala ao seu coração por meio dos textos sagrados, por meio de uma pessoa que vem até você, por meio da liturgia, por meio dos acontecimentos diários, enfim, por milhares de situações, não tem jeito, não tem nada a fazer. Você não está disposto a fazer a vontade de Deus, você prefere ficar somente no Senhor, Senhor, reclamando, blasfemando até, mas
não está disposto a fazer essa santa vontade. Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus. Um ótimo dia para todos. Nesse início de mês, que todos nós temos as graças de Deus em nossas vidas, com as bênçãos de Nossa Senhora. Salve Maria!